Meu caro Emerson Romano, uma terça-feira de uma mesa especial do Cruzeiro. Pois é, o Robert, né? Revelado pelo Cruzeiro, tá agora no Copenhague da Dinamarca. Gente boa, hein? Foi um papo muito legal com ele, cara. Um papo muito bacana. E é um cara que poderia ter dado mais frutos? O momento do Cruzeiro quando ele estava era bem conturbado, né? Ele fez um gol, inclusive, Salvador. Contra o Goiás, né? Já no finalzinho, lá na Serrinha, em Goiânia. Mas é o seguinte, eu acredito que se fosse agora com o Leonardo Jardim, ele teria muitas chances. Mas era que o momento era meio complicado, né? Pois é. Hoje, para quem não acompanhou, o bate-papo na mesa redonda com o Robert está no YouTube da Itatiaia. Está no YouTube, vai lá. Acesse e procure Mesa Redonda do Cruzeiro. E olha só, o Cruzeiro tem folga, mas é muito tempo para arrumar o que vem dando certo, Pansieri. O Cruzeiro que curte mais um dia de folga nesta quarta-feira. Aí, na quinta, todo mundo de manhã se reapresenta pensando no compromisso contra o Vitória da Bahia no dia 12 de junho, essa partida às 7 horas da noite no Barradão, em Salvador, Bahia. E para esse desafio, o técnico Leonardo Jardim vai ter um tempo legal, até para cuidar da parte física dos atletas, o condicionamento, fazer também trabalhos importantes dentro da Toca da Raposa para o Cruzeiro manter essa boa participação no campeonato. Cruzeiro que está na segunda posição com 23 pontos e pode até atingir a primeira posição, porque o Flamengo não joga nesta rodada. Mas enquanto isso, os atletas curtindo folga, uns viajando para suas cidades, outros indo para a praia. O Leonardo Jardim mesmo foi convidado pelo Pedro Lourenço para conhecer a casa do Pedro lá em Scarpas, deu um passeio de barco também, vai em Martinho Campos conhecer também a casa da família do Pedro Lourenço, do Pedrinho, e os atletas então também descansando para que voltem todos no ritmo daquele jeito, né? Todo mundo lá naquela intensidade lá em cima para essa temporada que o Cruzeiro quer sim alçar voos maiores dentro de campo. O Cruzeiro, então, curtindo mais um dia, e amanhã o trabalho também não vai acontecer, apenas na quinta-feira, todo mundo retomando as atividades na Toca da Raposa. Rubinho. Pois é, Pansieri, e pois é, Emerson Romano, o Leonardo Jardim conhecendo um pouco, né, das Minas Gerais em Scarpas com Pedro. Tá mal, né? Tá mal, né? A lancha do homem lá, né? O velho da lancha. Que estrutura, hein? O velho da lancha, né? O Pedrinho. Eles estão em lua de mel. Porque deu certo, né? A escolha, e mais do que a escolha do treinador, né? Deu certo passar o comando do futebol para o Leonardo Jardim. Não sobrecarrega, não? Não, quando tem capacidade, não, né? Não, sabe por quê? O treinador europeu, ele estuda e na escola, no caso dele, é a Universidade do Desporto de Portugal, você aprende a ser manager também. Então, a administrar elenco. Não é só ser treinador, né? Não é só você montar o time. É também você ser um manager. Então, isso aí já é uma coisa que ele conhece, já tem experiência nisso. E o Pedro tomou a decisão que está se mostrando mais do que correta de passar o comando do futebol a ele, porque ele está conseguindo administrar, recuperar jogadores tendo oportunidades, recuperando e até potencializando o futebol de outros atletas. Então tem tudo, por isso essa lua de mel aí, Escarpas do Lago, Martinho Campos, passeio de lancha, fazenda, é isso aí. Agora, Emerson Romano, o tempo agora até o próximo compromisso dá para trabalhar e, de certa forma, em algum momento o Cruzeiro vai precisar daquele diretor de futebol para fechar o negócio. Aquele tete a tete. Mas você tem o Paulo Pelaipe, né? Vai ser o cara. Vai ser o cara, né? Você tem o Paulo Pelaipe, que é mais do que competente. Paulo Pelaipe é que montou aquele time do Flamengo, né? Campeão, então é mais do que competente para isso. Tem ele lá para dar esse suporte, para dar esse apoio e fazer esse trabalho. Romano, até a 10ª rodada do Brasileiro, Flamengo 24, Cruzeiro 23, Bragantino 23, Palmeiras 22. Justo? Justo. São as principais equipes. A surpresa grande aí é o Bragantino, num belíssimo trabalho do Fernando Seabra.
não é um time de estrelas, é um time de muitos jogadores jovens, mas com potencial muito grande. E é a grande surpresa. Agora tem um detalhe, essa classificação vai mudar porque Fluminense, Botafogo, Flamengo e Palmeiras estarão no Mundial. A gente tem aí a 12ª rodada. Eles não vão participar. E o Cruzeiro vencendo o Vitória, eu acredito que vai vencer, o Cruzeiro vai assumir a liderança. Pansieri, daqui a pouco você fala sobre o Kaique e você votaria no Kaique Romano como o melhor em campo no jogo passado? Ah, é difícil, né? É difícil. A concorrência com quem? Ah, o cara faz 2 gols, né, bicho? KJ? Não tem jeito. O cara faz 2 gols, não tem jeito. E jovem o Kaique, muito bem, muito seguro, né? E parece que depois que o Marlon decidiu o seu destino, o Kaique ganhou a credibilidade e a segurança também. Mas ele já estava sendo titular, tendo o Marlon. A questão é que o Leonardo Jardim conseguiu compactar o time do Cruzeiro, conseguiu acertar o sistema defensivo, porque sistema defensivo, a defesa começa lá na frente com os atacantes ajudando. Então, como ele encaixou, potencializa todo mundo. E no caso dele, que é um garoto, dá segurança para que ele possa mostrar todo o futebol dele. Quando o time vem todo bagunçado, o time até sem confiança, para um garoto é mais difícil ainda do que para um jogador experiente. E daqui a pouco eu quero saber da opinião do Emerson Romano sobre, quem sabe, uma possível, né, venda do Kaique, mas antes você me conte mais sobre o lateral esquerdo do Cruzeiro, que tá muito bem, Pansieri. Eu posso falar do Kaique, que ele vem crescendo e ganhando muita personalidade nessa lateral esquerda do Cruzeiro. Foi escolhido melhor em campo no último jogo. E o Luvanor esteve aqui na rádio ontem, bateu um papo com a gente no Bastidores, também gravou conteúdos para as nossas redes sociais, para o nosso YouTube, canal da Itatiaia no YouTube, Itatiaia Esporte. Vamos trazer a entrevista, parte dela que eu fiz com o Luvanor, especialmente falando sobre o lateral esquerdo. Kaique, vamos acompanhar. Com certeza, ainda mais não podemos esquecer de mencionar a baita partidaça que fez o Kaique, né? Que começou lá com você. Legal você lembrar do Kaique, que começou lá em 22. Exato, fiquei muito feliz pela atuação dele ontem. A performance dele foi de alto nível mesmo. Poxa, marcou um jogador que agora é jogador de Champions League, né? Europeu. Nada mais, nada menos, Estevão. Então, anulou totalmente ali um jogador que podia desequilibrar o jogo em qualquer momento e não deu nenhum sequer chance. Foi uma partida extremamente perfeita defensivamente dele. Então, como você falou, para jogar competições assim de alto nível, tem que ter um bom elenco, tem que ter um bom grupo, e o Cruzeiro tem. E o Cruzeiro tem bons jogadores individuais, com boas qualidades. O treinador chegou, arrumou a casa e uniu o time. Quando une, esquece. Foi até legal você falar do Kaique, que o Kaique sobe com o Pesolano e vocês, né, da base. Você que era um pouco mais vivido, o que você falava pra ele? Kaique, você dava umas orientações, dá um toque, porque o Kaique é um cara muito humilde. Ele é um rapaz muito humilde, né? Um rapaz muito simples. Então, como é que era esse dia a dia com ele, Luva? Não, então, assim que ele subiu, a gente tenta passar um pouco da experiência que a gente tem, né? Em questão de jogo, alguma movimentação. Olha, quando eu fazer assim, você passa a bola aqui, passa a bola no pé aqui, né? Lá ele. Então dar uma mancada dessa aí não pode. Então, assim, é coisa de jogo, né? Orientação, combinação. Poxa, vou fazer o segundo movimento, dar a bola no primeiro movimento. Então, a gente conversa, orienta ele, questão de posicionamento, atacar o espaço. Assim, a gente tenta coisa de jogo mesmo, passar alguma experiência, né? Esse, então, o Luvanor falando do Kaique. Conhece o atleta, viu o Kaique subindo da base pro principal e agora tá aí essa chance que vem sendo dada pelo técnico Leonardo Jardim, e o Kaique vem aproveitando jogo após jogo, Rubinho. Pois é, Pansieri, e eu rolo a bola pra você, Emerson Romano, porque o Luvanor tem jogadores, né, que por mais que passam por um período que não tem uma história tão longa, mas tem o carisma
com o torcedor. E ele é um deles, né, Romano? Ele é um cara bacana, cara alegre, espontâneo. Tava na arquibancada contra o Palmeiras. Veio aqui ontem no bastidores, é um cara legal, né? E é bom você conviver com pessoa de alto astral, né? O luva do amor, né? O duro é você conviver com a pessoa que reclama de tudo. Você já o famoso ANEM. Tudo é ANEM. Já diria lá em Sete Lagoas, crê em Deus, Pai. Não. Sartei de banda. Agora... Lá em Santo Amaro de Minas, falava assim, vazei na braquiária. Volta, né? Volta você, Pansieri, porque o Cruzeiro ainda se programando para essa parada de treinamentos e amistoso. Bem-vindo, Pansieri. Pois é, Rubinho, o Cruzeiro tá ajeitando detalhes finais desse amistoso que vai ser feito em Cariacica, no Espírito Santo, a princípio com o Nacional do Uruguai e também com a Desportiva do Espírito Santo, a Desportiva Capixaba, e outro time que pode ser convidado, o São Lourenço da Argentina. Vai ser em Cariacica, possivelmente dias 3 e 6 de julho, vai ser na primeira semana de julho. O Cruzeiro vai ficar pelo menos uns 5 dias em preparação lá no Espírito Santo. Teve o aval também do técnico Leonardo Jardim, que aceitou esses jogos, principalmente para dar ritmo, dar sequência do trabalho, para não ficar tanto tempo assim sem jogar até a retomada do Campeonato Brasileiro, possivelmente ali no dia 13 de julho, né? Essa data ainda não está definida pela CBF, mas é um confronto contra o Grêmio no Mineirão. Então o técnico Leonardo Jardim não quer que o time perca essa intensidade, essa força, e isso o time consegue com jogos, treinos, com amistosos, e então é um torneio amistoso internacional com equipes de fora. O Cruzeiro nesta organização para a retomada também do Campeonato Brasileiro. Meu caro Emerson Romano, são 2 pontos, né? A gente pode olhar o copo cheio, o copo vazio, é uma parada que, de certa forma, interrompe a sequência, né? O embalo, mas também pro Jardim recuperar alguns jogadores, né, Romano? É o seguinte, para você não perder o ritmo. Até porque os principais concorrentes do Cruzeiro hoje no Campeonato Brasileiro vão voltar com ritmo por ter disputado o Mundial. Então vou vir com ritmo já. O Cruzeiro manter esse ritmo é fundamental para não perder o embalo na retomada do Campeonato Brasileiro. Agora, você enxerga alguns nomes que até podem, né, deixar o departamento médico do Cruzeiro até nos próximos dias, nas próximas semanas. Por exemplo, o Matheus Henrique, que quando se lesionou era o principal atleta e agora vai voltar como? Agora vai ter que correr. O Lucas tá jogando muito. Vai ter que correr atrás do espaço que ele perdeu, né? Ele vai ter que correr atrás do espaço dele. É um baita de um jogador. Quem ganha com isso é o Leonardo Jardim, é o Cruzeiro, mas ele deixou não porque foi uma lesão, né? Mas abriu espaço, abriu brecha, amigo. Quando você tem um elenco com tantos jogadores bons, você tem que dormir já de chuteira, para não perder a vaga. E no caso dele, veio a lesão. Que bom, né? Porque o Cruzeiro vai ter essa janela agora e talvez não tenha tanta necessidade assim de ir ao mercado para gastar uma grana. Eu acredito muito em reforços pontuais do Cruzeiro. Eu não acredito em busca de uma enxurrada de jogadores, não. Vão ser pontuais. São jogadores que o Leonardo Jardim vai apontar, ó. Estamos com deficiência na equipa. Aí, ó, esse papo na lancha, meu filho, pode ter certeza que rolou isso. Com aquele café com bolo, hein? Rolou isso. Pedrinho, nós vai contratar, vamos conversar. Um abraço pra eles, hein? Aproveite, tá? Desfrute de Capitólio. É isso aí. É lindo, hein? Eu só passei, não conheço assim. Você ainda não desfrutou daquela... Não. Eu só passei de batido. Tá aproveitando, né? Um merecido descanso, no caso, o Pedro também, o Leonardo Jardim, toda a família lá em Capitólio, curtindo os destaques finais. Eu começo com Emerson Pansieri. O Cruzeiro se movimenta para a realização de jogos amistosos durante a pausa do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes da FIFA, que vai ser disputado
do dia 14 de junho ao dia 14 de julho nos Estados Unidos. E por isso, está na pauta do Cruzeiro a disputa de um torneio amistoso em Cariacica, no Espírito Santo, entre os dias 3 e 6 de julho. E o Cruzeiro poderia enfrentar a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, que é a dona da casa, também o Nacional do Uruguai e o San Lorenzo da Argentina. Devem ser convidados para esse torneio amistoso e o técnico Leonardo Jardim aprovou essas partidas, principalmente por conta de dar minutagem ao time, dar ritmo ao time que volta para a disputa do Campeonato Brasileiro, do duelo contra o Grêmio, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, provavelmente ali na data base do dia 13 de julho, que vai ser um domingo. Os jogadores voltam aos trabalhos nesta quinta-feira, pensando na retomada do Campeonato Brasileiro após a data FIFA, no dia 12 de junho, tem duelo contra o Vitória. Obrigado, Emerson Pansieri.